Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas. O nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Começando mais um Telas Latinas aqui no Adjuntos Podcast, o projeto idealizado pela Carolina Baumann e pelo Paulo Weining de produzirem um coletivo de podcasts. O Adjuntos é um grito em várias vozes. Aliás, no 23 de novembro a gente comemorou um ano de Adjuntos, sempre celebrando o diálogo. Sigam o Adjuntos no YouTube e no Spotify, que tem, além aqui do nosso Telas Latinas, ele conta também com o Psyu, que é apresentado pela Carol Baumann e pelo Paulo Weining, o Mesa de Afrodite, que é ancorado pela Simone Otto, e o Rua da Margem com o Paulo César Teixeira. Vamos então ao 23º Telas Latinas, que tem como convidado o Gerson Rios Leme. Antes de eu apresentar o cara, eu vou dizer bem-vindo, Gerson. Bem-vindo? Bota bem-vindo nisso. Não tem como não ser bem-vindo num programa feito por pessoas que eu gosto e admiro tanto, né? Então, boa noite para todo mundo. Estamos aqui de noite, que não dá para ver, mas estamos de noite. E vamos lá. Estamos gravando, no momento que a gente está gravando, o programa vai ao ar dia 19, mas a gente está gravando numa segunda-feira, dia 9. Então tá, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho do Gerson Rios Leme. O Gerson é músico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, nossa querida Santa Maria. O guitarrista, aliás, o guitarrista, né? O Gerson é um guitarrista e tanto, né? Tive já a oportunidade de ver algumas apresentações do Gerson, é um virtuose, como a gente disse. Ele é professor de som para cinema dos cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas, além dos cursos de design digital e design de jogos. É pesquisador atuante no campo da música, da educação, do cinema, da paisagem sonora, da criatividade e tecnologia, com mestrado e doutorado em educação. Ele tem 2 discos de música instrumental autoral, que é o Caminhos, lá de 2002, e 4 temas para Ana, de 2020, disponíveis também em todas as plataformas digitais. E ele trabalha com áudio e composição autoral para cinema, audiovisual, teatro e dança. Gerson, antes de eu falar um pouco, eu tenho aqui uma relação de filmes que busquei na internet, alguns que eu bati contigo para a gente fazer esse podcast juntos, assim, porque são dezenas de filmes que tu fizeste a trilha sonora. Alguns tu faz também o desenho de som. Eu tenho a honra de ter filmes que dirigi que tu fizeste a trilha sonora e o desenho de som. Mas, Gerson, o que te levou para o cinema, assim? E essa pergunta é livre, assim, se tu quiser me falar o que te levou para o cinema profissional ou o que te levou a primeira vez ao cinema, mas o que te levou para o cinema, Gerson? Por incrível que pareça, foi assim, uma série de coincidências felizes, né? Quando eu lancei meu primeiro disco, Caminhos, em 2002, eu não tinha uma banda para tocar comigo. Então eu fiz esse lançamento sozinho no teatro. E um grande amigo, que é o André Santos, que trabalhava na Finish. Finish, produtora de Santa Maria, o André era montador, só pra gente situar aí. Isso eu tô falando assim, de 2002. Só que em 1992 a gente teve banda junto, eu e o André, em Florianópolis. Então a história é longa. Mas assim, quando eu fui lançar esse disco, eu não tinha uma banda de suporte para tocar, eu fui me apresentar sozinho. E aí eu acabei falando com o André, cheguei na Finish para ver se eu conseguia algum tipo de apoio, alguma coisa, porque eu queria passar vídeos durante eu tocando, mas não videoclipes, assim, uns vídeos que complementassem. E eu acabei conhecendo o Christian Lutzke. Eu não conhecia na época. Exatamente. E aí o Christian, eu estava conversando com ele numa ilha junto com o André, e na ilha ao lado da que eu estava o Rondon de Castro fazendo montagem do Última Trincheira. Um curta-metragem, Última Trincheira, nossa, um curta-metragem que fez uma trajetória fortíssima. Só que justamente nesse momento o Christian se ligou e fez a ponte. Ele falou, tem um cara aqui do lado montando um filme e ele não tem quem faça trilha, não sei se tu conhece ele. E o Christian nos apresentou, eu conversei com o Rondon, e a partir desse momento eu comecei a fazer, foi meu primeiro filme, e eu comecei a trabalhar tanto com trilha para material publicitário, para Finish, que a gente trabalhou também tantas vezes juntos, né? É verdade. Mas a trajetória em cinema, assim, trabalhando como quem produz trilha, quem faz áudio, foi no Última Trincheira, nessa feliz coincidência de lançamento do meu disco, em 2002.
Cara, eu não sabia disso, que baita história, né? Tu vê, a Finish Produtora realmente ela reuniu, a Finish Produtora de Santa Maria, também teve uma passagem da Finish Filmes em Florianópolis, mas enfim, a Finish Produtora de Santa Maria reuniu dezenas de pessoas, assim, que são amigas, amigos e trabalham profissionalmente até hoje. Que história, eu não sabia disso, cara, que legal. Eu tantas vezes trabalhei naquelas ilhas de edição da Finish e não sabia dessa tua... E Gerson, mas na tua infância, assim, a tua ligação com o cinema, a tua ligação passava por... Tu era um cara que ouvia a trilha sonora, quando tu ia pra cinema, porque tu foi músico, tu é músico, mas eu digo assim, né? Tu tocou guitarra desde cedo. Como é... Não, toquei guitarra a partir dos 19 anos de idade. Não, o meu é que eu tô com 55, então desde cedo pra mim atualmente 19 já é. Estamos com 53, estamos juntos. Tá bom, então eu vou refazer assim, ó. Então desde os 19, a minha pergunta é assim, tu gostar de cinema passa pela música, mesmo sendo apenas um assistente assistindo cinema? É isso que eu quero fazer. Sim. Passa pela música nas trilhas de Vangelis, né, que a gente, por exemplo, escutava a música dele, mas ao mesmo tempo ele também, eu acabei descobrindo que ele era compositor de trilhas como Carruagens de Fogo, Blade Runner, coisas do gênero, e aquilo me encantou como que a música podia passar de um lado para o outro, né, assim, circular por vários ambientes, né. Eu sempre gostei muito de escutar a música e eu tive também uma outra sorte, que era, eu não morava em Santa Maria ainda, morava no Mato Grosso do Sul, mas em Santa Maria teve um tio meu, que era o tio Renato, que ele criou lá em Santa Maria o primeiro estúdio do interior do estado, que foi o Bob Studio, né? Famoso então, Bob Studio, marcante, cara. Ele trabalhou com muita coisa, para tanto cinema, publicidade, gravou tertúlias e tudo mais. E eu tive contato, quando eu ia visitar a família em Santa Maria, né? Eu ia nesse estúdio, eu achava aquilo o máximo, né? Ver gravações de coisas e tudo mais. E isso também me levou para esse lado técnico, né? Eu via, só para, né, lembranças da infância, assim, eu via o Lobato gravando locuções, assim, de propagandas, por exemplo. Rogério Lobato, uma grande voz, um grande publicitário. Muito legal, era muita coisa interessante, assim. E isso sempre me fazendo gostar cada vez mais de música, mas eu fui começar a tocar mesmo tarde. E o contato com o cinema em específico, eu comecei a lidar com música mais pelo viés do rock, né, do metal extremo, assim, que eram as bandas que eu tive até lançar esse meu projeto em 2002, que eu estava comentando contigo, né. Sim, eu me lembro de quando... sempre fui muito de assistir coisas, assim, sempre gostei. Sim, eu me lembro de quando fiz os primeiros trabalhos contigo, de ir até o teu estúdio e... tu tinha essa coisa do rock extremo mesmo, né? Era uma outra... Pra mim era muito interessante porque tu fazia umas trilhas maravilhosas, assim, trilhas com composição, com vários instrumentos, e de repente era o mesmo Gerson que eu via numa guitarreira, assim, com, né? É muito interessante lembra isso, né? Trilha, falando, por exemplo, da trilha, assim, vocês, né? Tu te inclui, eu tô falando vocês, várias pessoas, o Christian, enfim, todas as pessoas que eu tive o privilégio de trabalhar, vocês sempre me deram espaço para eu poder colocar essa guitarra pesada, né? Uma das coisas que eu estava revisando aqui esses dias, eu encontrei aqui, foi o trailer do Fome de Quê, que era uma desgraceira de guitarra, assim, né? Cara, aquele... muito pesado. O trailer do Fome de Quê... Mas vocês me deram espaço, entendeu? O trailer do Fome de Quê, o Fome de Quê é um curta-metragem que eu tive a oportunidade de dirigir. O Gerson fez a trilha, fez o desenho de som, mas ele fez a trilha do filme e fez uma trilha específica para um momento do trailer que realmente a guitarreira naquele trailer tá no YouTube. Quem quiser, o filme tá no YouTube, o trailer tá no YouTube. Se alguém quiser, busca lá Fome de Quê, Gerson Rios Leme, que vai aparecer. Aquela realmente, agora tu falando, é muito bom porque tu me lembra coisas também muito fortes. Gerson, digo mais, né? Eu digo só para continuar o espaço que vocês sempre me deram para eu poder gravar guitarras pesadas misturadas com outras coisas. Tem a trilha do Santa Maria Vídeo Cinema também, né, Casal? Eu ia deixar essa pergunta, tava aqui no meu... Agora já vamos gabaritar ela, então. Essa pergunta é uma pergunta muito especial para nós, né? Porque o Gerson Rios Leme é o autor da trilha sonora do Santa Maria Vídeo Cinema, né? Uma trilha que já foi dito não somente pelas pessoas que trabalham no festival, mas por todas as realizadoras e realizadores que passam pelo festival,
mas principalmente pelo aquilo que é o significado de um festival de cinema, o público. As pessoas arrepiam quando ouvem aquela trilha. É uma coisa inacreditável. Escutar aquilo que eu digo, tu conseguiu dar uma identidade pro Santa Maria Vídeo Cinema. Se ele tem uma identidade que eu acho muito forte, que é essa camiseta que eu não vim hoje com ela, eu tô vestindo uma camiseta aqui do Santa Maria Vídeo Cinema e não vim de graça, eu vim pra te homenagear. Se o Luciano Ribas cria esse movimento através do Vento Norte, né? Pelo designer, ele cria identidade pelo designer, tu cria identidade pelo áudio. Portanto, o audiovisual se completa no Santa Maria Vídeo Cinema, porque a trilha realmente, todas as pessoas, Gerson, eu tô dizendo todas as pessoas, inevitavelmente, quando a gente lança as datas do Santa Maria Vídeo Cinema, quando a gente diz que vai ter qualquer atividade do Santa Maria Vídeo Cinema, e são mais de 20 anos de trajetória, e a gente coloca a tua trilha, as pessoas dizem assim, cara, é a trilha do Santa Maria Vídeo Cinema. Isso é me dito assim, ó, em festivais de todas as 5 regiões do país. Porque a trilha do Santa Maria Vídeo Cinema realmente, tu acertou muito a mão naquela trilha e é um elogio que eu te faço publicamente, já fiz várias vezes, né? Não, é uma felicidade a gente conseguir acertar, mas repito, nada disso seria possível se eu não tivesse liberdade criativa também, né? Porque vocês poderiam falar, não, nada a ver isso aí, né? Pois então, a inspiração, por exemplo, pro próprio Santa Maria Vídeo Cinema, quem não trabalha com audiovisual, às vezes não faz muita ideia de como é o processo de produção, né? Então, às vezes a gente recebe um vídeo com algumas ideias para a gente poder trabalhar, às vezes a gente recebe material completo, às vezes a gente recebe só alguma instrução e compõe, enfim. É um processo muito dinâmico e varia de produto a produto, né? Mas vocês me mandaram umas imagens com o timing correto da vinheta, mas não finalizada. E o que me inspirou a fazer aquela trilha, cara, eu até nem sei se tu sabe disso, tem, assim, uns 2 frames, assim, que aparece um menininho olhando pra tela, assim, aparece a luz nele olhando, assim, ele dá uma engolida seco, assim. Cara, aquela imagem foi a imagem que disparou toda a trilha. Porque eu tava olhando pra trilha. O meu costume é ficar olhando o material, às vezes, com a guitarra na mão, ou com o piano, alguma coisa, instrumento, né? O processo de composição, assim, primeiro eu tento ver o que eu consigo responder meio intuitivamente, assim, ou mais imediatamente. E aí eu tava com a guitarra na mão e quando deu aquela imagem, saiu o riff de guitarra. Era a projeção do Roda Cine em 35mm, projeto que o Roda Cine que era do Iecine e da Fundacine, ainda é. Aliás, o Roda Cine está sendo retomado pela Fundacine. E aí tinha esse menino que tu pegou na película 35, uma projeção dele, o reflexo dele. Foi uma ideia brilhante tua ali naquele... pegar essa cena e transformar na trilha que é. Gerson, mas vem a segunda pergunta que é isso, né? Tu fala da questão do criativo. Tu é um cara com doutorado em educação, né? Aí na Universidade Federal de Pelotas. Tu tem mestrado em educação na Universidade Federal de Santa Maria. E como eu falei no início, tu é graduado em música, em licenciatura plena também pela Universidade Federal de Santa Maria. Mas assim, ó, ao mesmo tempo, tu é um cara que tem dezenas de filmes que tu fizeste a trilha, como eu falei, ou o desenho de som, tá? Tem esses últimos que eu disse no início, ali o Amortecimento de 2024, desse ano, A Morte e o Rei de 2023, mais recentes No Mundo do Buraco. Tu fizeste a trilha do Câncer, Sem Medo da Palavra, do Super 70, O Jogo dos Anjos, Vagas Lembranças da Hora de Minha Morte, O Que é Cine Clube, O Bom, o Mal e o Chato, O Envelope Azul, Histórias de Antemar Manuso. Tu fizeste a trilha de tantos filmes, né? Sempre às quartas, do Faltam 5 Minutos, A Farsa Seca... Enfim, do Anônimos, Vítimas em Nós, Feliz Ano Velho, Meu Velho, Diálogos. Fizeste a trilha do Leonel Pé de Vento, que talvez seja uma das melhores animações que eu já vi e que tu sabe que é uma animação consagrada no Brasil e no exterior, mas passa diretamente pela trilha. Espaço de Ninguém, Última Trincheira, Um Dia de Cão, tu fizeste a trilha do Mercado das Ideias. Enfim, tem na tua trajetória dezenas de trilhas, mas tu consegue misturar isso com a academia também, porque tu é um estudioso, né? Tu é um professor, mas tu é um estudioso. Como que se dá isso, Gerson? Como é que tu consegue equilibrar essas duas coisas? Tá, primeiro, parece um clichê, mas eu amo o que eu faço, cara. Então, assim, tu quer me ver feliz é me ver com um instrumento, alguma coisa, e criando qualquer coisa. Então, essa questão do estudo em si vem justamente de querer entender que caminhos eu poderia perseguir a mais, além dos que eu já conhecia intuitivamente. Então, eu fui buscar na academia a instrução teórica para entender como a música evoluiu, como ela se transforma através do tempo, quais elementos eu consigo usar para caracterizar algum certo período histórico. Eu fui buscar essas coisas, esses conhecimentos
de compreensão da música, não só ocidental, mas da música mundial, né? Então, esses caminhos por dentro da academia, ali no caso, principalmente dentro da Federal ali de Santa Maria, eu consegui, eu tive a sorte de ter também muitos bons professores ali, como, por exemplo, de História da Música, por exemplo, que a gente faz lá 4 semestres. Eu tive como professora Maria Del Carmen, que era cabreira, que é maravilhosa. Também tive aulas com o Amaro, que era um professor de composição, e ele me passava exercícios de composição. Isso era tudo, muitas dessas coisas, essas aprendizagens eram extracurriculares, mas elas me levavam para o entendimento de música e de som, como um modo geral, né? Que é o que me interessa até hoje. E aí, quando a gente consegue ter um certo repertório, que ele está infinitamente em expansão, né? É infinito isso, a gente nunca chega na beirada de nada, né? Então, quando a gente tem um certo repertório lá de escutar, por exemplo, uma trilha lá como da Última Tentação de Cristo, do Peter Gabriel lá, que mistura elementos de música egípcia e oriental com música ocidental, e tu começa a entender como isso é feito teoricamente, isso te dá elementos para tu poder avançar e poder explorar cada vez mais, né? Eu sou um curioso, então eu adoro tudo que é combinação relacionada a som, de modo geral, som e silêncio, né? Usando voz, usando ruídos, enfim, o que produz som me interessa. E a interação entre essas coisas me interessa em termos de criação e em termos de expressão sonora, né? Não sei se foi muito claro. Foi sim. Gerson, falando nisso, retomando, tu falou um pouco ali quando tu compôs a trilha do SMVC de Santa Maria de Cinema, mas como é que tu faz assim para compor as trilhas? Quando chega para ti um filme, para tu ser o compositor da trilha, qual é o teu modus operandi? Assim, como é que tu faz para compor essa trilha? Tá, habitualmente, tipo, dependendo de com quem eu trabalho, vem um briefing muito claro, assim, vem uma guia, né? Se não me dizendo o que quer, pelo menos me dizendo o que não quer. Já ajuda bastante também, né? Ou, por exemplo, me dá alguma referência, né? Tipo, algo parecido com isso aqui, que lembre isso aqui. Então, a gente consegue analisar aquilo, esse material de referência, como a partir da teoria, para entender o que está sendo usado ali, para a gente poder fazer um material que lembre, né? Que remeta. Mas, de modo geral, o meu primeiro, se não tem nenhuma limitação muito específica, o meu primeiro impulso é sempre colocar o filme para assistir, sempre com algum instrumento na mão para poder ficar tocando e reagindo. Aí, às vezes, eu gravo essas ideias, às vezes não, às vezes eu vou tocando para ver o que fica, e a partir disso eu começo a desenvolver o projeto todo. Procuro a diferença de compor para cinema, para teatro também, que eu trabalhei bastante, é que a gente está compondo para algo, né? Então, é diferente da música que eu vou compor autoral para o meu disco, por exemplo, que daí eu tenho liberdade total, não preciso ter uma relação com outras camadas de som, tipo voz, efeitos sonoros. Então, o meu processo é sempre tentar trabalhar com a música de um jeito que ela, de alguma maneira, some, né? E tentar não colocar ela o tempo todo, né? Porque eu não estou fazendo, não é um filme para minha música, não é um videoclipe, né? Eu tenho que usar aquela música para tentar ajudar, de alguma maneira, a construir uma narrativa que o diretor sabe muito melhor do que eu, né? Sou uma ferramenta ali, né? Então, eu vou trabalhando, mando para o diretor, às vezes, aí o diretor pode, né? Não gostei disso, vou mudar tal coisa, o cara faz uma nova versão, e assim vai. Eu gosto muito de trabalhar com o diálogo, porque eu penso que o produto vai para uma direção mais única, né? Fica tudo mais homogêneo, a gente consegue entender o que vai fazer para trabalhar, né? Que tipo de sonoridade se quer. Às vezes também a pessoa vira para mim e fala, não, faz o que tu quiser e tá bom, e eu adoro isso também, porque a gente consegue também ter certas liberdades, né? Mas isso vem depois de um bom tempo e de muita confiança também, né? Então, coisas que eu também sou muito grato. Eu sou suspeito para falar, tu fizeste, como eu disse já, várias trilhas para filmes que dirigi, e a gente já fez as duas formas, assim, né? Brifando alguma coisa, dialogando muito e ao mesmo tempo também te deixando um pouco mais aberto. Tu tem uma trilha que tu fizeste pro Super 70, que eu gosto muito, que é uma trilha setentona, né? Mas que tu coloca elementos teus ali, né? E me lembro que as pessoas falavam muito quando o filme foi lançado da trilha, né? E eu acho que quando a trilha também fala, também transmite, é porque algo deu muito certo, né? E as pessoas falavam assim, pô, porque o filme partia de um pressuposto, né? Será que existe uma década com cor, né? Porque a década de 70 é a cor do Super 8, no caso do cinema. E tu foi lá e pegou esse briefing, que era um briefing muito maluco da minha parte, né? Uma década com cor, a cor do Super 8, e eu quero uma música setentona.
E aí tu vai e me entrega aquela trilha, assim, que ficou ficou linda aquela trilha, né? Marcante. Eu tô num momento, assim, disso que tá acontecendo agora, de revisitar muito material, assim, de revisar meu portfólio de coisas mais. E algumas trilhas eu tô considerando de atualizar elas, transformar elas em música independente do filme, mas sabendo que ali tá a inspiração, entendeu? Essa do Super 70 é uma. Eu tava escutando ela ontem. E eu gosto muito dela e penso que ela tem potência como música também. E provavelmente ela vai acabar se chamando Super 70, entendeu? Alguma coisa assim. Que legal, que legal. Ela tá enraizada ali, né? E tudo eu acho genial essa coisa de poder revisitar os materiais, sabe? Isso é muito interessante. Depois de tanto tempo, né? A gente fez há tanto tempo, né? Falando em tempo... E ainda tá valendo, né? E ainda tá atual, né? Falando em tempo e coisas boas, né? A gente tá gravando dia 9 esse podcast. E daqui 2 dias tu vai estar em Santa Maria para receber uma grande homenagem na Universidade Federal de Santa Maria, no Cineclube da Boca, pela tua trajetória, né? Como é que é pra ti, Gerson, receber essa homenagem? Assim, um ciclo vai ter uma apresentação dos filmes que tu fizeste trilha, das suas obras de publicidade também que tu fizeste. Enfim, como é que é receber essa homenagem pra ti? Cara, eu não consigo definir. Assim, primeiro, eu sei que é muito clichê isso, mas eu sou muito agradecido por ter trabalhado com tanta gente boa que me proporcionou produzir muita coisa que eu gosto. Eu gosto da minha produção, mas a minha produção não é só minha. Ela vem desse ato colaborativo para chegar até os filmes. Tava brincando com o Gilvan, falando que, pô, que legal, né, cara? Eu não espero o cara morrer pra Deixa eu só situar o pessoal que o Gilvan Dockhorn é o coordenador do curso de cinema lá da Universidade Federal de Santa Maria e coordenador do Cineclube da Boca. E um grande ele, amigo. Assim, gentilmente. Nossa, né, de tudo, cara, não tem palavras, assim, né? Mas eu fico muito feliz de mais gente também olhar com um certo carinho para o que a gente produziu, ou o que a gente vem produzindo, porque graças a Deus eu não parei ainda, né? Eu tô um pouco mais espaçado, né, por causa das atividades assim mais acadêmicas aqui de professor, mas eu continuo trabalhando muito com produções. Pois é, então eu fico muito feliz, cara, fico muito feliz mesmo, assim, isso Não, tu merece, Gerson, tu merece, é uma homenagem mais do que justa e na hora certa. E aí, para ir aqui pro encerramento, eu tenho 2 questões aqui. Tu tava falando nisso, né, que tu continua produzindo e tu tem um podcast sobre trilhas de cinema, né, que tu faz toda semana. E tu... É um programa de rádio. Não, é um programa de rádio, na real, isso. É que eu recebo o link... Eu não comento nada. Isso. Tu só vai colocando as trilhas e vai anunciando que filme é. Eu sou eu escuto, né, ouço muito esse programa, porque depois que tu me mandou o link, algumas vezes eu comecei a ficar... Aliás, tu coloca no ar cada 15 dias? Situa a gente... Não, ele tem toda semana. Terça-feira terças-feiras à noite. Às 21 horas. Sempre tem uma versão nova, né, inédita. E ela repete no domingo de manhã, às 10 horas. Pela rádio... Na rádio da Universidade Federal da Universidade Federal de Pelotas, tá. E o que eu fiz, esse projeto, ele surgiu como uma das minhas atividades aqui no curso de cinema. Eu sentia que faltava repertório de música de filme dos alunos, justamente para poder dar isso como referência, ou tu saber nome de compositor, ou tu saber em que ano que foi feito aquele filme, para tu entender esse contexto de modo geral. Então, eu não comento durante o programa em si, né, para eu poder fazer ele no formato que ele é, que é uma coisa muito legal, que são 50 minutos de programa gravado ali certinho, e são 4 blocos normalmente. Então, em 2 desses blocos eu trago canções, né, músicas em pessoas cantando e tudo mais, e no outro momento eu trago músicas instrumentais, né, assim, que são... A gente tem, por exemplo, sei lá, tem muito compositor brasileiro que a gente, na maioria das vezes, não conhece, e eu trabalho ali cinema, games e audiovisual. Então eu também me dou o luxo de trazer trilhas instrumentais maravilhosas de novelas brasileiras, por exemplo, sabe? Então, de games que a gente nem sempre tem contato. E uma coisa que tem sido legal é que existe o perfil do programa, eu tenho marcado o perfil desses compositores, e é uma forma de homenageá-los também, e muitos deles entram em contato para falar, cara, a gente não tem as músicas da gente tocar em lugar nenhum, sabe? Então, assim, muito obrigado por tocar e não sei o que lá. Teve compositor, não vou citar o nome para não, né,
Não sei se eu posso citar o nome da pessoa. Pode assim, citar quem tu quiser, tu faz o que tu quiser aqui, né? Liberdade. Não, mas eu digo, sabe, de me mandar assim, falar, pô, essa composição aí que tu tocou no programa, eu compus faz muito tempo, há muito tempo eu não escutava ela, e eu escutei e hoje me emocionei, cara, porque eu lembrei de todo o contexto, sabe? Então, muito legal o contexto em si. E aí é um programa de trilhas de cinema, games e audiovisual, um de rock, na segunda-feira, né, que é a minha raiz, né, não tem como não fazer isso, e o outro de música instrumental, que é na sexta-feira. Em todos eles eu trago artistas brasileiros, artistas novos, artistas, né? É um espaço altamente democrático mesmo, assim, para pessoas. Gerson, muito obrigado. Uma coisa que também que eu te admiro muito é aquele que tu faz as paisagens do dia a dia, né? Tu pega e grava, às vezes, simplesmente tu coloca ali o celular e tu faz um registro do dia a partir de um barulho que algo provoca. Pode ser uma chuva, e aquilo eu acho um trabalho de pesquisa sensacional, porque o jeito que tu enquadra a câmera e tu só vai dando aquela... A gente vai observando, acho isso... Por sinal, tá convidado, né? Todo mundo é convidado a participar desse projeto. Esse projeto... E ele já tá mundial. É muito divertido. Qual é a arroba dele pra gente divulgar? Vou te falar aqui certinho, deixa eu só abrir aqui para não falar errado. Mas isso também é um projeto de pesquisa para valorizar as sonoridades dos locais que a gente vive, né? Porque a gente, às vezes, não... E a gente é instigado quando vê. A gente vê e é instigado a pensar assim, mas ali na frente está acontecendo algo e tem um som, e é a tua provocação. Aliás, é uma fala que tu faz sempre, né? Tudo é som, tudo tu pode causar algo com uma... Ó, o perfil desse aí do tá falando agora é paisagem sonora, audiovisual, tudo junto. Eu tava com paisagem sonora, o audiovisual que eu não tinha. Paisagem sonora, audiovisual, tudo junto. A gente vai marcar quando divulgar aqui o nosso podcast também, para as pessoas saberem que te entrevistamos. Eu acho que a gente vai agregar, porque o Adjuntos Podcast é isso, é cada vez agregar mais pessoas, né? Esse coletivo aí de pessoas interessadas. E depois eu mando também que tem o Trilhas do Cinema, underline UFPEL. Vamos marcar tudo e vamos divulgar. Paisagens sonoras, todo mundo é convidado a participar. É só entrar no perfil lá, entra em contato comigo, eu mando as especificações de como mandar o arquivo e a gente coloca. Tem arquivo, a gente já tem arquivo dos Estados Unidos, tem arquivo da Nova Zelândia, tem arquivo de Santa Maria, tem arquivo de Porto Alegre, tem arquivo daqui de Pelotas. Então, assim, é um mapeamento mundial de momentos sonoros mesmo. Sensacional. Bom, Gerson, tu é um generoso, tu sabe disso. Vou contar rapidinho para encerrar aqui que uma vez era o segundo ou terceiro Santa Maria Vídeo Cinema e eu liguei pro Gerson e falei assim, cara, tua trilha já faz uns 3 anos que a gente tá trabalhando com ela, né? E eu pedi autorização para ele todos os anos, né? Daí chegou um momento que ele disse, só o seguinte, ó, essa trilha já é de vocês, tu não precisa me pedir autorização sempre porque eu faço questão. Então esse é o Gerson Rios Leme que eu entrevistei agora. Acho que dizendo isso eu digo um pouco do tamanho do coração e da genialidade do Gerson Rios Leme. Gerson, muito obrigado pela entrevista. Foi uma conversa que a gente já podia ter tido há um bom tempo, mas tem algo muito especial que eu quero te dizer, assim, é a última entrevista desse 2024. Então eu encerro o ano muito bem, porque eu encerro além de um grande amigo, um grande camarada, um compositor, um cara autor de trilha sonora e um grande músico. Muito obrigado por encerrar aqui conosco esse ano, Gerson. Muito obrigado vocês pelo espaço e vida longa, né? Aí, sempre que precisarem aqui, é só contar com a gente também. Valeu, obrigado. Abração, Gerson. Até o próximo Telas Latinas. Adjuntos, a gente pode mais.